Bem, pessoal, vamos então para a parte 2 da nossa aula 9, né? Continuando aqui com o ensaio de flexão. Esse slide a gente viu de certa forma na aula passada, né? O ensaio de flexão, ele pode ser aplicado para diversos tipos de materiais, mas principalmente para os materiais frágeis, né? Nos quais a gente tem uma certa dificuldade para fazer o ensaio de tração. Então a gente pode aplicar para cerâmicas, para vidros que se enquadram dentro das cerâmicas, polímeros rígidos, madeiras, né, que são materiais naturais, né? Esses materiais em geral é mais difícil a gente performar o ensaio de tração, né? Eles têm baixa utilidade, né? E acaba dificultando a realização desse ensaio, né? Você não tem aquela extensão da plasticidade que a gente observa, por exemplo, para os metais ou para os polímeros mais dúcteis, né? Tudo bem? Então aqui tem até uma representação de uma norma, né, da E 855-21, que a gente vai abordar aqui mais para materiais metálicos, né, onde a gente pode ver os três apoios aqui, né, os dois embaixo e o de cima, né, os três pontos de flexão, né, que ele usa band test, que seria teste de dobramento. Tudo bem? Olha só, outras normas que a gente tem, principalmente para materiais frágeis, né, é a norma da ASTM-D 790 para plásticos. A maioria dos vídeos da aula passada que eu apresentei utilizavam essa norma como padrão, tudo bem? E a norma ASTM 158 de vidros. Eu vou passar para vocês essas normas no Moodle também, para vocês terem um primeiro aspecto, uma primeira vista, né, do como é uma norma, né, se vocês não tiveram ainda, para quem não teve essa experiência, vocês podem dar uma olhada e conferir algumas informações que estão lá. As normas estão em inglês, tá? E elas são bem descritivas, né? Elas são um pouco difíceis de ler às vezes. Você precisa ter um pouco de calma na leitura, tudo bem? Já os materiais que saem da zona elástica, os materiais que têm uma maior plasticidade, né? Como os metais, ou podemos dizer uma viscoplasticidade ou viscoelasticidade, como os polímeros flexíveis, como os elastômeros. Para o ensaio de flexão, né, ao contrário dos materiais frágeis, a análise começa a ficar um pouco complexa, né? A gente começa a ficar um pouco difícil de conseguir analisar. Então, geralmente para esses materiais, a análise vale até alguns limites de deformação, conforme a gente vai ver, por exemplo, dos plásticos, né, é até 5%, né? Então, a partir daí a gente não consegue obter muitas informações relevantes para esses materiais muito dúteis, muito flexíveis. Tudo bem? Além disso, pessoal, só voltando à questão das normas que eu vou passar para vocês, vocês podem, né, obter as normas indo no site do Periódicos da CAPES, não sei se vocês conhecem. Então, você coloca no Google Periódicos da CAPES, você vai lá em acesso CAFE, né? C-A-F-E, e aí você seleciona a universidade de vocês, no caso a UDESC, né? E colocam acredito que seja o número de matrícula de vocês, e assim vocês conseguem ir em base, digitando a STM, vocês conseguem ter acesso às normas, né? Vocês conseguem fazer download de várias normas da ASTM, não só de flexão, mas também de extração, de compressão, enfim, diversas normas da ASTM. Tudo bem? Então, para os materiais dúcteis, a gente viu que não vale muito a pena fazer um ensaio de flexão. E quando a gente faz, a gente geralmente limita até uma deformação, como por exemplo para os polímeros de 5%, né? Porque o ensaio de flexão não fornece resultados quantitativos qualificados para os materiais metálicos. Para esses casos é melhor, é mais recomendado utilizar o ensaio de tração. Mas a gente pode analisar o comportamento desses materiais dúcteis no carregamento de flexão, utilizando o ensaio de dobramento, né? A gente consegue observar o que acontece com esses materiais, como eles absorvem essas grandes deformações por meio do ensaio de dobramento, né? Então, os materiais dúcteis, né, como os metais, como por exemplo esse vergalhão de aço aqui, né, a gente vai utilizar essa variante do ensaio de flexão, que é o ensaio de dobramento. E aqui o ensaio de dobramento, ele é um ensaio de, a gente costuma dizer, um ensaio de fabricação, tá? Ele tem uma natureza mais tecnológica. Então o objetivo dele aqui não é obter gráfico como, por exemplo, carga flecha, ou tensão flecha, ou tensão deformação, mas aqui o objetivo é obter
o máximo ângulo que o material pode atingir em flexão, sem que ele apresente fissuras, até mesmo em exame visual. Então, onde vai começar a fissura, né? Na região que vai estar sob tração, que é aqui embaixo, e aqui em cima está sob compressão, a gente viu na aula passada. Então, ele vai fazer um dobramento e vai ver até quando que você consegue dobrar esse material sem que apareçam fissuras aqui, né? Então, esse é um ensaio de dobramento, ensaio de fabricação, que de certa forma a gente consegue mensurar a dutilidade, né, ou a capacidade de dobramento do material mais dútil aqui, no caso os metais, os polímeros flexíveis. Muito mais utilizado aqui, é claro, para os metais. Tem até um vídeo aqui, que é bem simples o vídeo, tá pessoal? Não tem nenhuma grande informação, é apenas aquela imagem sendo em formato de vídeo. Então, Performing Reinforcement Bar Band Test to ASTM A370. Vocês podem ver aqui, pessoal, vamos rodar o vídeo para vocês. É da STM, né? O vídeo tem aqui 2 minutinhos. E basicamente consiste em realizar esse dobramento de um vergalhão de aço reforçado aqui, né? Então ele vai bem devagarzinho fazendo o carregamento. Percebe então tem os 2 pontos aqui embaixo, teria um terceiro ponto, mas aqui ele tem um formato mais até anguloso aqui, né? Para permitir que ocorra esse dobramento. Percebe que aqui é roliço, permite o giro, né? Até para diminuir o atrito e permitir que ocorra o dobramento, né? E não solte da máquina. É uma máquina de ensaio universais. Então tem o parafuso helicoidal aqui que vai controlar a subida e a descida do travessão, né? Do cabeçote. E aqui a gente tem a nossa célula de carga aqui em cima, que vai medir a carga utilizada no presente ensaio. Então, até que carga que a gente consegue dobrar esse material sem que ocorra uma fissura. Tudo bem? Então, o ensaio vai prosseguindo conforme vocês vão observando. Não necessariamente ele vai até a fratura, mas provavelmente até a fissura, né? Ou a formação de trincas na região que está sujeita às cargas trativas máximas, que é bem nessa região central, nesse ponto onde o mouse está indicando aqui. Certo, pessoal, né? Outro ensaio que aqui é mais interessante ainda de dobramento, e o rapaz até medido com um paquímetro onde aqui, é um teste de dobramento, tá? Para inspeção de solda. Então a região soldada é a região que vai estar sujeita às maiores cargas, às maiores tensões trativas e compressivas. Então faz esse ensaio de dobramento para ver o quanto a gente pode dobrar essa junta soldada, para ver até onde vai aparecer, a que ângulo de dobramento vai aparecer uma fissura. Vamos ver aqui, essa região central que está soldada, tem uma solda aqui, tá vendo, pessoal? Então tem um material, uma barra de material aqui, uma barra de material aqui, pode até ser o mesmo material, mas foram soldados. E aqui tem um ponto e o terceiro ponto, né? Então é um ensaio de 3 pontos aqui. Percebe que a taxa de ensaio aqui foi bem mais rápida que o vídeo anterior, né? Então a carga atrativa aqui vai fazer nuclear uma trinca, uma fissura nessa região inferior, onde está sujeita a maiores cargas de trações, né? De tração. Então dá para ver claramente a fissura formando aqui embaixo, né, na região da solda. E essa trinca vai se propagar aqui para cima e vai gerar fratura se o ensaio não for interrompido. E aí você acabo pulando o vídeo aqui, vamos ver se eu pego de volta.
E aí você percebe que várias condições foram analisadas aqui, com algumas regiões com fissuras mais grosseiras, né? Aqui eu não sei dizer ao certo se são diferentes condições de solda ou são diferentes ângulos que eles analisaram, né? Então vamos dobrar determinado ângulo, depois um pouco mais e vendo a evolução, ou se são diferentes condições de soldagem. Então aqui uma fissura, né, bem clara, né? Certo, pessoal? Então, dando seguimento, vamos pensar um pouco então. Falamos desses materiais dúcteis, que não é o grande foco da nossa aula, mas eu queria apresentar para vocês esse ensaio tecnológico de dobramento. Um outro tópico aqui seria analisar mais a fundo o ensaio de flexão para materiais frágeis, como as cerâmicas e os vidros. Aqui a gente tem um ensaio de tração de uma cerâmica, né? Um óxido de alumínio, ou alumina, né? Que é a curva vermelhinha, e um vidro, uma imagem do Callister, tá? O que a gente percebe aqui, né? Basicamente parece que só tem região elástica, né? Só tem essa região linear no comecinho e logo depois chega no xizinho, que é a fratura. Então a gente só tem região elástica, né? O que a gente tira disso, né? Que as cerâmicas, elas são frágeis, tá, pessoal? Elas não apresentam essa deformação plástica, elas não apresentam essa extensão da região plástica conforme a gente vê para os metais e para os polímeros flexíveis, tá? Isso acaba limitando um pouco a aplicabilidade das cerâmicas, né? Então elas ficam um pouco limitadas a essa baixa dutilidade, essa fragilidade em tração, tá? Elas têm uma maior propensão a sofrer uma fratura frágil, uma fratura catastrófica, né? Então, se a gente for pensar em tenacidade, a tenacidade das cerâmicas é baixa, né? É só pensar numa caneca de metal, se a gente derruba no chão, ela deforma, ela absorve a deformação plástica. Já uma xícara, né, ou até uma caneca de cerâmica, se a gente derruba no chão, ela quebra, ela se estilhaça porque ela tem pouca tenacidade, ela não consegue absorver tanta energia até a fratura, né? Então a tenacidade dela é menor. Lembrando que a tenacidade a gente mede pela área debaixo do gráfico tensão-deformação, e aqui basicamente a gente vai ter a tenacidade igual à resiliência, né? Mas por que as cerâmicas são frágeis, pessoal? Os vidros são frágeis, né? Que o vidro ele se enquadra nessa categoria de cerâmica. Basicamente que para deformar o material a gente vai precisar dos sistemas de escorregamento, que são os planos mais compactos da estrutura cristalina. Se vocês lembrarem lá de FCM, né? Que é onde geralmente as discordâncias elas vão se movimentar durante a deformação plástica, né? Se você tem pouco sistema de escorregamento, as discordâncias não tem muito para onde ir. Então elas ficam presas, elas ficam restringidas, né? Além disso, a cerâmica ela tem essa composição que produz essas ligações iônicas, né? E as ligações iônicas têm essa natureza eletricamente carregada por causa dos íons, né? E aí, como você tem íons próximos de mesma carga, né? Então tem um íon, por exemplo, de sódio, ou um Al+2 próximo de um Al+2, isso acaba gerando uma repulsão, né? E acaba até diminuindo essa direção compacta para as discordâncias caminharem. Então, tudo isso acaba acarretando nessa dificuldade para a deformação plástica das cerâmicas, tá? E aí, fica mais fácil a gente fazer um ensaio de flexão, né? Conforme a gente até falou aula passada. Então aqui é basicamente uma revisão, ó. As cerâmicas não são avaliadas em ensaio de extração. O ensaio de flexão é mais utilizado, pode ser 3 ou 4 pontos. O corpo de prova é uma barra transversal, de seção transversal circular ou quadrada, né? Que vai ser flexionada até a fratura, tá? Então aqui a gente vai utilizar mais o ensaio de flexão para obter a resistência à flexão, modo de ruptura, modo de elasticidade de flexão, né? E outro aspecto ruim do ensaio de tração para cerâmica, pessoal, é que para preparar o corpo de prova para o ensaio de extração, que é um corpo de prova mais complexo, né, tem uma geometria mais requintada, vamos dizer assim, a gente tem que evitar qualquer trincamento na hora de confeccionar esse corpo de prova, porque uma trinquinha, um poro na superfície vai nuclear uma trinca e vai mascarar o resultado real de tensão-deformação, né? Aqui, para o ensaio de flexão, como os corpos são mais simples, né? Geralmente são uma geometria de cilindro ou de um paralelepípedo, né? Às vezes é bem mais fácil de produzir esse material. Você fica menos sujeito a essa influência
superficial, né? De qualidade superficial do nosso corpo de prova. Certo? Então, por exemplo, novamente, aqui embaixo vai estar sujeito a tração e aqui em cima a compressão. A trinca nossa vai nuclear aqui embaixo, tudo bem? E aqui os conceitos a gente já viu na aula passada, né? De resistência à flexão, momento fletor, momento de inércia, distância da linha neutra, né? Só que apenas continuando. Olha alguns dados aqui, pessoal, para o ensaio de flexão que vocês até utilizaram no relatório de tração, né? Usar os dados para comparar o valor do módulo elástico. Aqui a gente tem o Modulus of Elasticity, que é o módulo de elasticidade, em gigapascal, certo? E a resistência à flexão, tanto dada em megapascal, que é o mais utilizado, quanto o KSI, né? Que é uma unidade mais dos Estados Unidos aqui. Então você tem várias cerâmicas aqui, né? O nitreto de silício, zircônia, carbeto de silício, alumina, aí tem um vidro cerâmico, né? Que é vitrocerâmica. Tem o nome comercial, Pyroceram, a mulita, que é composto de alumina e sílica, o espinélio, que é um óxido, um alumineto de magnésio, né? Óxido de magnésio, sílica, a sílica é basicamente um vidro, aqui também vidro de soda, né? A gente pode ver alguns exemplos aqui, algumas propriedades, percebe que o vidro ele tem uma baixa resistência, né? Já tem algumas cerâmicas que apresentam uma resistência melhor, como a zircônia, né? Que geralmente ela é dopada, né? Com ítria, né? A gente coloca um pouquinho desse Y2O3 aqui, que é a ítria, que dá uma melhorada na tenacidade dessas cerâmicas, mas em geral, comparada com os metais, são menores a resistência à flexão, mas o módulo elástico geralmente tende a ser maior que a dos metais. As cerâmicas são mais rígidas, né? Elas têm maior restrição à deformação elástica, tá? Então, é mais difícil ocorrer a deformação elástica delas. Tudo bem, geralmente, como eu já falei na aula passada, a magnitude dos valores aqui vai ser maior do que para o ensaio de tração, até porque aqui a fração de volume que vai estar sendo submetido à tração é menor que no ensaio de tração. No ensaio de tração vai ser todo o corpo de prova. Aqui, a única região que vai estar sendo submetida ao ensaio de tração vai ser essa região central aqui. Então aqui a gente está limitando essa influência externa da superfície. Por isso que é muito recomendado o ensaio de flexão para cerâmicas e não ensaio de tração, tá? Então a chance ali, né, nesse caso de nuclear uma microtrinca, vai ser menor do que no ensaio de tração. Então os valores geralmente na média vão ser maiores para o ensaio de flexão. Ok? Então eu queria apresentar para vocês, baseado na norma E855, que é até a norma que o Amaury segue no livro do Amaury, que é o livro base da nossa disciplina, algumas definições para o corpo de prova aqui, tá, pessoal? Então as dimensões vão variar com essa norma E855-211, vocês podem baixar no periódico da cápsula lá, seguindo aquele passo a passo que eu falei. Se vocês tiverem dúvida, eu posso apresentar para vocês na aula síncrona também, as diretrizes para a gente conseguir baixar essas normas. E aqui a gente tem as diretrizes para o corpo de prova de flexão. Então, olha só, a espessura, de acordo com essa norma, vai de 0,25 a 1,3 milímetros. Mas geralmente a gente divide em duas faixas de espessura, porque as outras dimensões vão depender da espessura do corpo de prova, tá? Então a gente tem uma faixa de 0,25 a 0,51 e uma faixa de 0,51 a 1,30, tudo bem? E aí, a distância entre os apoios L vai depender da espessura. Se tiver nessa primeira faixa, 150 vezes a espessura. Se tiver nessa segunda faixa, tem que ser 100 vezes a espessura. A largura, né? Geralmente, se estiver na primeira faixa, vai ser um valor de 3,81. Se estiver na segunda faixa, tem que ser um valor maior de 2,7. E o comprimento, né? O comprimento do corpo de prova tem que ser 250 vezes a espessura se estiver na primeira faixa e 165 vezes a espessura se estiver na segunda faixa. É claro, pessoal, esses valores aqui vão variar de acordo com a norma que a gente estiver utilizando. Eu vou apresentar isso para vocês na sequência. Eu não quero que vocês decorem isso, mas eu quero que vocês tenham uma noção de como é padronizado as coisas aqui. Então, se vocês entrarem nessa norma, vai ter essas informações distribuídas de forma totalmente até difícil de encontrar na norma e organizar, tá? Então é importante vocês saberem que existem umas relações que devem ser seguidas com as normatizações. Eu não quero que vocês decorem esses valores aqui, mas se um dia vocês precisarem fazer um ensaio de flexão, eu quero que vocês saibam que vocês têm que pesquisar na norma exatamente os valores, os comprimentos, as espessuras que tem que ser utilizadas, as distâncias entre os apoios, etc. Tudo bem?
Vamos falar agora sobre as duas normas específicas que eu queria comentar. A STM-D 790 para plásticos, né, para polímeros. Aqui a gente pode utilizar dois métodos, tanto o ensaio de flexão em 3 pontos quanto de 4 pontos, né? A norma estabelece algumas geometrias e dimensões para o corpo de prova que a gente vai ensaiar, né, bem como a distância entre os apoios. E aí olha só o que ele sugere aqui para a gente nessa norma, que a distância entre o apoio LH tem que ser igual a 16, né, onde L é a distância entre o apoio e H é a espessura. LH igual a 16. Pode ser 32,40 também, dependendo da situação prevista que for utilizada. Mas olha só, vamos pegar 40, que é bastante alto. Se a gente voltar no slide anterior, olha a relação aqui, 150 e 100, né? Com relação à espessura. Então percebe que de uma norma para outra mudou bastante, tá? Então às vezes o que uma norma prediz ou é requisito de uma norma para outra não é. Então é sempre importante, né, principalmente se for fazer um ensaio de conformidade na indústria, né, que for bastante importante o ensaio, tá, pessoal? Ou até na área de pesquisa, pessoal, checar exatamente e especificar a norma que está sendo utilizada no ensaio, tá? Que as dimensões mudam, né? Então vocês colocam as dimensões foram essas de acordo com tal norma. Tudo bem? Então você vê que muda aqui. Aqui eu também não quero que vocês decorem os valores. Eu estou apresentando isso para vocês terem noções das normatizações. Olha só, a gente tem aqui essa curva retirada dessa norma, né? Que diz o seguinte pra gente, que a gente pode fazer dois procedimentos utilizando essa norma, dois procedimentos de flexão. O primeiro, a gente pode ensaiar o nosso corpo de prova até a fratura, geralmente para plásticos rígidos, né, que tem comportamento parecido com a da cerâmica, não tem muita deformação plástica, então a gente pode ensaiar até a fratura. E aí tem a curva A e a curva B, que a gente pode ver que aqui na curva A houve a fratura antes do escoamento, na curva B houve escoamento e na sequência a fratura, e na curva C não houve a fratura. A gente vai até 5% de deformação. Então a gente não fratura o corpo de prova, né? Nem escoa. Ele apenas fica no regime elástico de 5%, geralmente para ensaios com elastômeros ou polímeros mais flexíveis. Então, a gente pode utilizar dois métodos aqui, um até a fratura e um até 5%. Isso de acordo com a norma aqui, ok? Na atividade do Excel, a gente vai utilizar um polímero flexível, né? E a gente não vai até a fratura, a gente vai até a tensão de 5%, a gente vai até a deformação de 5%, ok? Continuando ainda nessa norma, é ditado para a gente aqui a taxa que a gente pode ensaiar. Então, por exemplo, para polímeros rígidos, que são mais sensíveis, né? Que vai chegar até a fratura, que são mais frágeis, a gente utiliza uma taxa menor de 1 vezes 10 a menos 2 minutos a menos 1, desculpa, 1 vezes 10 a menos 2 minutos a menos 1. Já para os polímeros flexíveis, a gente tem essa possibilidade de fazer um ensaio mais rápido, né? Com 1 vezes 10 a menos 1 minuto a menos 1, ok? Isso, é claro, a gente controla a taxa com base na velocidade do travessão da máquina que a gente está utilizando, né? Considerando, é claro, as dimensões da amostra e as características do ensaio, se é de 3, de 4 pontos ou até engastado, ok? Nesse caso, é claro que o engastado não está prescrito, né? E para esse caso, é interessante que apenas corpos de prova retangular são aceitos aqui, circular não é aceito, né? Então, olha que estranho, né? Apenas a seção retangular é utilizada. Se a gente passa para a norma de vidros, a STM C158, a gente vai ter aqui os dois métodos também. Então, flexão em 3 pontos e flexão em 4 pontos. E aqui a gente aceita circular, seção retangular e circular, pode ser utilizados, né? Então, não existe aquela restrição da norma anterior. Interessante que como o vidro é muito frágil, pessoal, né? Então vai ter muita influência dessa questão da superfície que eu comentei, de ter defeitos superficiais, como microtrincas que podem concentrar tensão e podem levar à fratura prematura do nosso corpo de prova e mascarar o real resultado do nosso ensaio. É importante a gente considerar dados estatísticos aqui, né? Em função do grande espalhamento dos resultados, né? Até por causa da fragilidade da nossa amostra, né? Então, para esse ensaio, é recomendado que se utilize de 10 a 30 corpos de prova, para realmente a gente conseguir obter uma garantia estatística, né, dos valores que a gente está medindo aqui. Porque, como eu falei,
esse material é muito sensível à presença de defeitos superficiais, né, que acabam influenciando no comportamento dele sobre flexão aqui, tudo bem? Aí o número de amostras que a gente vai utilizar vai depender, é claro, do grau de controle que a gente quer ter com esse resultado, né? E também com quão minucioso foi a preparação dos corpos de prova. Se for uma preparação muito cuidadosa, muito elaborada, né, o número de corpos de prova pode ser reduzido, né? Se forem corpos de prova mais grosseiros, né, a gente vai precisar de um número de corpos de prova maior, tudo bem? Nesse caso aqui, pessoal, a gente só vai entrar no campo da elasticidade, né? Como o material é frágil, a gente viu, ele não tem uma extensão de plasticidade na curva tensão-deformação lá atrás, a gente viu. Então aqui a gente vai trabalhar basicamente com as fórmulas de flexão elástica. Indo aqui quase para o último slide, pessoal, tem algumas dimensões aqui estabelecidas, e esse slide é bem interessante, que tem as dimensões do corpo de prova, que vai ser diferente da norma do polímero, que vai ser diferente da norma anterior. Olha só, isso aqui é bem confuso, é bem complexo. Olha só, a norma, vamos ler linha a linha aqui, que vai ter que ler aqui, pessoal. A norma estabelece as seguintes diretrizes para as dimensões dos corpos de prova. Recomenda esse corpo de prova com comprimento do corpo de prova de 250 mm e largura de 38.1, mais ou menos 3.2 mm. Tudo bem? Então esse é o comprimento e essa é a largura. Recomendada. Não precisa ser exatamente esses valores, tá? Ele até dá uma largura mínima, né? Que é menor que 38.1, porque é mínima, que é 9,5, né? Embora amostras de largura maior sejam desejáveis. No caso, ele recomenda 38.1. O valor da espessura, que é o nosso H, é opcional, mas ele dá um valor mínimo de 4,76. Tudo bem? A relação largura-espessura, né, é recomendada entre 2 e 1 e 10.1. Então tem uma faixa aqui que a gente pode usar. A gente não tem um valor especificado para a largura, nem para o comprimento, mas tem um valor mínimo, tem uma relação e tem um valor mínimo para a espessura. A variação da largura ou espessura não deve exceder 5% de uma extremidade à outra. Isso é uma questão mais de manter um padrão na amostra mesmo, né? Ela não pode sofrer grandes variações na seção transversal. E a distância entre os suportes deve ser cerca de 200 milímetros, né? Então o corpo de prova tem 250, basicamente fica 25 milímetros para fora de cada lado de apoio, né? E a separação das bordas de carregamento não deve ser inferior a 19 milímetros e pelo menos 3 vezes a espessura da amostra. Então percebe quantas regrinhas tem aqui, né? E essas regrinhas não são descritas linearmente no arquivo da norma, né? Você tem que procurar, elas estão distribuídas pelas 10 páginas descritas da norma. Então a norma às vezes é bem específica para achar alguns detalhes que a gente precisa. Geralmente, se for um ensaio que já é feito bastante numa empresa ou no laboratório de pesquisa, já vão haver especificações e até passo a passo de como realizar e quais são as dimensões necessárias para a preparação do corpo de prova, né? Até para facilitar a realização desse ensaio que ocorre mais vezes, né? Com uma maior frequência, ok? Então, pessoal, para finalizar o resumo aqui, apesar de ter mais um vídeo aula que a gente vai trabalhar no Excel, os aspectos de ensaio de flexão, como taxa de deformação e dimensões de corpo de prova, podem variar de acordo com a norma que a gente está utilizando, né? A gente viu isso para 3 normas, que essas definições aqui acabam sofrendo variações. Os materiais dúteis raramente vão ser ensaiados por flexão, geralmente a gente pode utilizar o ensaio de fabricação de dobramento, né? E os materiais frágeis que a gente ensaia, a gente pode obter a curva tensão-deformação, né? A gente conseguiu deduzir uma equação aqui para obter a deformação, né? Aula passada a gente viu a tensão, a gente pode conseguir plotar a nossa curva tensão-deformação, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo aula, né? Onde a gente vai trabalhar com os dados no Excel, igual a gente fez nas aulas anteriores. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza a nossa aula, pelo menos essa parte mais teórica. Vamos dar uma brincada no Excel. A gente continua. Essa semana não tem relatório e semana que vem a gente começa a ver ensaio de torção. Mas vamos então para o Excel, pessoal.